Fala galera, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico: Green Card. Bom, gente, então hoje a gente vai contar um pouco de como foi o nosso processo, desde como tudo começou, quando a gente teve que encaminhar documentos, as fases que a gente passou, até chegar à entrevista e então pegar o Green Card. Foi menos burocrático que a gente imaginava, na verdade. Foi, mas... Tirando umas pedras no caminho que a gente teve. O processo do Green Card ele pode ser todo feito online, você mesmo pode entrar, aplicar tudo que você precisar, mas como a gente não conhecia muito bem e Vanessa estava com muito medo por essa questão do Green Card e tudo mais, de imigração e tal, a gente resolveu pegar um advogado que uma amiga nossa indicou. Então quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o nosso advogado nos perguntou foi se o nosso casamento era de verdade ou se era fake. Pra quem não... E aí? Pra quem não sabe, tem muita gente que paga pra casamentos aqui nos Estados Unidos. Pagam pra casar com uma pessoa e então ganhar o Green Card, que é uma das formas mais fáceis de se obter cidadania. Não é um negócio assim que a gente indica nem nada, até porque é crime aqui nos Estados Unidos, mas existe. O nosso primeiro passo foi recolher uma série de documentos que a gente precisava para dar entrada no processo de Green Card para Vanessa. Na verdade foram muito mais documentos meus do que documentos delas. Para ela precisou do quê, amor? Eu precisei só do meu passaporte, o meu I-20, que comprovava que eu estava estudando na época, e a minha certidão de nascimento. Só esses 3 documentos foram suficientes. Para mim, eles me pediram um comprovante de que eu era cidadão americano ou de que eu tinha situação ou status para morar nos Estados Unidos. Me pediram para eu comprovar minha renda, porque quando você dá entrada no processo de Green Card, você tem que meio que... A pessoa que tá pegando o Green Card, ela precisa ter um sponsor. Um sponsor nada mais é como se fosse um fiador. Alguém que por alguma necessidade garanta que você vai pagar as contas dela, etc, etc. Então eu tive que comprovar minha renda e é uma renda de $25 mil ao ano que você tem que comprovar para você ser o sponsor da pessoa. Ele tinha que comprovar que ele conseguiria manter a ele e a mim também, porque eu, teoricamente, não estava podendo trabalhar nem nada, né? Eu tive também que trazer a minha declaração de imposto de renda. Depois de encaminhados os documentos, o segundo passo é o exame médico. Eu tive que passar por algumas vacinas, elas têm um preço bem alto até, pode variar de $250 a $500 mais ou menos. E a gente teve sorte, a gente conseguiu encontrar um lugar que fizesse elas de graça, né? A gente achou uma clínica meio que uma clínica comunitária assim, em Alcaon, que é um lugar até um pouco mais afastado aqui de San Diego. E lá a vacina específica para o processo de imigração era assim muito barata. Se o normal de 250 a 500 lá foi tipo $30, todas as vacinas que ela precisava. Terceiro passo é fazer o fingerprint. Geralmente depois de um mês mais ou menos que tu passou pelo exame médico, tu é chamado para ir até o lugar de imigração onde eles fazem o fingerprint, que nada mais é do que colher a tua impressão digital. Tu vai lá, põe o teu dedinho, cadastra todos os teus dedos no sistema americano deles aqui, para eles te terem já no sistema. Pra gente foi um caso atípico que desde o exame médico até o fingerprint demorou 6 meses, mas foi um erro do nosso advogado, que na hora que ele fez o cadastro lá dos nossos dados e documentos na imigração, ele colocou o nosso endereço, esqueceu de colocar o apartamento. E aí o que aconteceu? Ficava vindo a solicitação pra gente fazer o fingerprint e dava como se ninguém tivesse recebido e voltava a carta pra imigração. E isso assim, acho que eles tentaram entregar pra gente mais 3 vezes, até a gente ligar pra imigração e descobrir que ele tava com o endereço errado. E o quarto e último passo é a tão temida entrevista, que todo mundo tem várias dúvidas, todo mundo quer saber como perguntas que fazem, enfim, tudo que envolve essa parte que realmente vai te levar ao Green Card tão esperado. Só que antes da gente contar como foi a nossa entrevista, é bom deixar uma coisa bem clara. Porque tem gente assim, quando fala que vai pra entrevista, fica um mês antes da entrevista sentado no sofá esperando o cara da imigração bater na porta pra checar se vocês têm a escova de dente junto, se vocês estão morando na mesma casa. Isso não acontece, gente. O primeiro passo vai ser uma entrevista que vem o casal junto e você traz suas fotos, você traz os documentos adicionais que eles pedem, que a gente vai falar. E se eles desconfiarem que vocês não são um casal de verdade, aí eles vão te chamar para uma segunda entrevista, na qual cada um vai para uma sala separada e ali realmente eles ficam fazendo perguntas, confrontando para ver se vocês vão falar a mesma coisa e ver se realmente tem a sinergia entre o casal. E aí se eles continuarem desconfiando, aí sim eles podem pedir dados adicionais e sei lá, um agente da imigração bater na tua casa, ver se vocês realmente moram juntos, ver se parece ser uma casa de pessoas casadas e tudo mais. Porque como a gente falou no começo, tem muitos casamentos que são comprados aqui, que as pessoas
realmente pagam pra ter o green card, mas não moram junto, se encontram de vez em quando pra fazer algumas fotos, pra criarem uma certa intimidade, mas não estão ali na convivência do dia a dia. Então, existe aquele medo do cara da imigração bater na tua porta e de repente tu não ser casada mesmo, não tá com o teu marido ou alguma coisa assim. Então, não é de imediato que isso acontece, é realmente só se depois da primeira parte da entrevista eles desconfiarem que tem alguma coisa errada. E aí, é engraçado porque, assim, Vanessa tava morrendo antes de fazer a entrevista, assim, passando mal da barriga, porque ia fazer a entrevista e eu falava, amor, não tem porque tu tá com medo, cara, tipo, qualquer coisa que acontecer, olha só, a gente mora junto, tipo, pode vir aqui qualquer pessoa, tipo, não um casamento fake nem nada. Mas mesmo assim dá aquele medo, é que nem quando aqui nos Estados Unidos, quando você tá dentro do carro e o policial para ao teu lado, parece que o teu porta-mala tá com 10 quilos de cocaína dentro, tá ligado? Você fica com medo. Mas assim, eu tentava tranquilizar, eu falando, acho cara, que a sensação, age natural, sacou? Eu acho que a sensação é, como tem tanta gente que acaba indo por um caminho errado, eles meio que te pré-julgam já por tu ser brasileiro ou qualquer coisa nesse sentido assim, desconfiando que tu possa estar fazendo isso também. A gente não tava, a gente nunca teve, mas já existe aquele medo de que eles possam pensar alguma coisa. E pra gente, eu lembrei, o nosso medo era porque, como a gente casou muito rápido, a gente achava que podia ficar meio, nossa, tipo, esses dois aí se conheceram e casaram, sei lá, em 3 meses, tipo, podia ser um alerta pra imigração, né, por mais que fosse verdadeiro. Bom, a nossa entrevista foi muito simples, na verdade, muito mais simples do que a gente estava imaginando. Eu acho que aqui é legal deixar claro que ninguém pode se basear num processo de outra pessoa. Porque os processos são diferentes, com pessoas diferentes, são pessoas diferentes te julgando ali. O nosso processo da entrevista ali, por exemplo, durou mais ou menos 25 minutos de perguntas, de coisas que a gente teve que contar, documentos que a gente levou, mostrou, fotos, enfim. Mas a gente tem amigos bem próximos que levaram 1 hora e meia, 2 horas. Então, assim, não dá pra gente se basear. E foi tão engraçado porque a Vanessa, como eu disse, estava super nervosa. E assim, ela estava preparada para todas as perguntas, desde, sei lá, como eu corto a unha do pé, até qual pasta de dente que a gente usa, posição sexual, porque rola a lenda que nem quando você tinha 18 anos, que você não tinha 18 anos sem entrar na boate, que você decorava o teu signo na carteira falsificada, era a mesma coisa. Aqui rola a lenda de que perguntam sua posição sexual, perguntam isso, perguntam aquilo, então Vanessa estava assim com tudo na cabeça, só que lá foi mó frustrante, porque a gente chegou lá, foi 15 minutos de entrevista, literalmente O que aconteceu? Eu cheguei lá, eles te pedem pra fazer um juramento, então ele foi lendo algumas perguntas. Primeiro eu jurei que eu ia ter que falar a verdade, somente a verdade, blá blá blá. E aí ele foi me fazendo algumas perguntas assim, se eu já matei alguém, se eu já falsifiquei documentos, se eu já, tipo, várias coisas que eu tinha que dizer sim ou não. E aí, sei lá, acho que foram umas 20 perguntas nesse tipo assim. Aí passado essa parte, a gente levou vários documentos e tudo, mas ele pediu pra ver as nossas fotos. Geralmente eles pedem em média 20 fotos. Eu fui super preparada, levei 48 fotos. Tem muita gente que coloca em álbum, faz bonitinho. Eu revelei todas as fotos aqui na CVS, que é a farmácia aqui pertinho. Não fiz álbum, não fiz nada, pus no saquinho, joguei tudo na mão dele, falei, meu querido, tá todas as fotos aí, pode olhar, take your time. E aí ele olhou todas as fotos, e uma coisa que chamou muita atenção dele, foi um ponto positivo no nosso caso, foram os nossos cachorros. Ele viu a foto dos cachorros, especialmente da Pipa, desde que a gente pegou ela pequenininha, e ela tava doente e tal, então foi uma evolução muito grande nossa, porque a gente tava super magrinho quando ela tava doente, e aí as fotos de que ela foi crescendo, então ele viu que realmente a gente tinha uma continuidade, assim. E fotos das nossas viagens também, né, que a gente fez. Realmente assim, pelas fotos que a gente levou, não tinha como dizer que a gente não era um casal, sabe? Porque a gente tinha viagem lá visitando meu irmão, tinha viagem, sei lá, pra Los Angeles, tinham várias coisas juntas que a gente fez ao longo do tempo que mostrava a evolução realmente de um casal. E no dia assim também, geralmente você leva, vamos dizer, a tua conta de luz geralmente tem o teu nome e o nome da tua mulher, vocês podem ter uma conta, é bom ter uma conta bancária juntos. A gente tinha diversos documentos também que mostravam que a gente era um casal, como a gente tem cartão de crédito, tem cartão de débito, a gente tem poupança junto, a conta de luz, ela está no seguro da minha empresa, o seguro de saúde que eu tenho. Então assim, eu acho que foi por isso que foi tão fácil pra gente a entrevista, porque dava pra ver que a gente era um casal de verdade. Ele passava uns 20 minutos, ele falou, olha gente, eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu também não vou gastar muito meu tempo, é bem claro pra mim que vocês são um casal legítimo, então a única coisa que ele nos falou como a gente estava há pouco tempo junto,
ele não podia me dar um green card permanente. Então o que ele fez? Ele me deu um green card provisório. Daqui a 2 anos a gente vai ter uma nova entrevista, que aí eles vão querer saber se a gente realmente tá junto, se... Eu acho que até pra verificar mesmo se o casamento é legítimo, se não foi um casamento só momentâneo, comprado, como a gente falou. Então daqui a 2 anos a gente volta lá, faz mais uma entrevista pra eu pegar o green card permanente, e aí sim, depois aplicar pra cidadania. Mas até então agora eu estou já com o green card, com todos os documentos. A gente entrou com um processo em novembro, e eu recebi o green card em julho do outro ano. Agora vai ter que me aturar por 2 anos. No mínimo. Veremos. Galera, foi isso. Essa foi a nossa experiência com o processo do green card. Se surgir alguma dúvida, por favor, nos mandem. Se inscrevam aí no canal. Não sei se vai estar aqui. Se inscrevam no canal. Deem likes. Deem likes no YouTube aí pra gente. Se inscrevem lá no Instagram. Mostra pra avó, pra tio, pro cachorro, papagaio, no Facebook. É muito importante pra gente quando vocês comentam, compartilham, dão likes, porque é a única forma da gente saber se vocês estão gostando do conteúdo que a gente tá produzindo. Então, exatamente. Ajuda nós. Valeu.